Será que o mousepad de R$15 ou de R$80 dá diferença na hora da precisão do seu mouse? É isso que eu vou tentar decifrar nesse vídeo de hoje. Eu vou fazer um teste entre os dois mousepads para ver se dá diferença com o Logitech G603. O mouse é apenas uma referência, mas esse teste vai servir para todo tipo de mouse que usa sensor óptico. Então, se você tem aí um mouse, fica no vídeo para a gente decifrar isso daqui, porque 15 para 80 é bastante diferença, né? Então é isso que a gente vai tentar ver nesse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E roda a vinheta! O mousepad de R$15 aqui que eu comprei, ele é um mousepad relativamente básico. A gente pode ver aqui que ele vem até num plastiquinho, né? Aqueles plásticos mais baratinhos, eu nem abri ele ainda. Eu vou mostrar para você como que é a textura dele pro HyperX antes de a gente fazer os testes, tá? Então deixa eu abrir ele aqui para vocês terem uma ideia de como é a qualidade, tá? A Havit não é uma marca ruim, então assim, por ser R$15 já dá para ter uma diferença de preço bacana aí, né? Ó, a gente tem até um cartãozinho que a Havit manda, né? Havit, não sei como que se chama. E ó, chega bem pertinho aqui, Felipe, para mostrar. Ó. Ele é um pouco elástico, tá, o mousepad, mas ele é bem liso. Se eu colocar o mouse aqui em cima, ó, ele dá uma bela de uma deslizada e ele fica bem liso o mouse, tá? E aqui na parte de baixo nós temos uma textura antiderrapante. R$15, hein, galera? Bem baratinho, para você usar aí no seu computador, fica bem legal, né? Para usar no notebook, é um tamanho legal. E aqui nós temos o HyperX, que ó, ele tem uma textura um pouco mais diferente, eu sinto um pouco mais áspero, e o mouse ele desliza praticamente da mesma forma, tá? Eu passando em um e outro aqui, ó, eles são bem parecidos em relação ao deslize do mouse. Mas os microporos que tem no mousepad, será que vai dar diferença? É isso que a gente vai testar, tá? Eu vou fazer os testes aqui, como eu faço nos vídeos, e eu já venho para mostrar para vocês como que se saiu o Logitech G603, tá? Para vocês terem uma noção. Então, eu já volto aí para você. Então vamos lá, galera, eu já fiz os testes aqui com o mouse e aqui na tela vocês estão vendo aí os testes, tá? Eu fiz teste de jitter e prediction, teste de precisão, consistência de rastreio e aceleração para vocês conferirem. Aqui no teste de prediction, esses testes que eu faço aqui no canal, eu já ensinei como que eu faço esses testes, eu vou deixar o link na descrição para você conferir como que é feito, tá? Porque aí você, se você quiser testar no seu mouse, você pode sim, ainda mais se você tiver o mesmo que o meu aqui para você conferir se está no padrão. Então aqui ó, teste de jitter e prediction. Aqui nós temos o mousepad da Havit, o mais baratinho, e a gente tem pouquíssimo jitter aqui. O prediction esse mouse não tem, então não vou nem considerar que o jitter está bem de boa. Se a gente passar pro HyperX também, nós temos pouquíssimo prediction, ó. Vamos voltar aqui, ó, indo e voltando, ó, para vocês darem uma olhada, tá? Então a gente tem uma diferença mínima, mínima que você não vai sentir na hora de jogar. Aqui embaixo eu fiz até uma gracinha, né, no Havit e no HyperX, e a gente percebe que não tem muita diferença também, tá? Aqui no teste de precisão, nós tivemos aqui no Havit 1000 Hz, praticamente, isso daí não pode nem contar, né, praticamente. E a velocidade de rastreio que ele conseguiu nesse mousepad foi de 3,77 metros por segundo, que é uma margem muito boa. E a precisão aqui ele deu 97,6, tá? Que é uma precisão muito alta. Se a gente for para o HyperX, nós temos uma precisão de 97,5 e uma velocidade de rastreio um pouquinho maior. Mas essa diferença de rastreio eu nem considero porque é muito mínima, então praticamente não dá para considerar, tá? Passou de 3 metros por segundo já é excelente, então essa diferença mínima aí de 0,10, 0,15 é muito pouco. E a precisão praticamente ficou a mesma coisa, né? 0,1% de diferença é praticamente nulo. Então assim, em relação à precisão, os dois são exatamente o mesmo. O de 15 e o de 80 e poucos reais são a mesma coisa. Mas aí vem umas questões que eu vou comentar um pouquinho mais no final do vídeo, tá? Espera aí. Agora o teste de consistência de rastreio nós testamos com o G603. Aqui também em 1000 dpi, todos os testes foram feitos com 1000 dpi aqui. A dpi depende de cada mouse é melhor em alguma dpi. Então se você quiser saber, procura aqui no canal, talvez tenha seu mouse, eu já fiz esses testes lá. E se você quiser testar o seu também, tem o link na descrição. Aqui no teste, a gente pode ver que o rastreio está muito bacana, né? Tem bastante dados passando e está bem consistente. No HyperX, a mesma coisa. Claro, vai ter uma diferença entre as linhas, porque o movimento do meu braço não é mecânico, então ele não é exatamente igual. Mas a gente pode ver que
A simetria em relação aos picos, tudo, são bem próximas. Então a gente tem um parâmetro bem parecido aqui em relação a eles. E em relação à aceleração, no Havit ele deu uma aceleração negativa mínima e no HyperX ele deu uma aceleração positiva mínima, que esse mínimo que deu aí não dá diferença na hora de jogar, então praticamente são exatamente iguais, tá? Resumidamente, o preço do mousepad ser mais caro não muda a precisão do seu mouse, mas tem algumas questões que eu tenho que falar para você, que é em relação a acabamento, tá? O mousepad mais barato, ó, por exemplo, da Raft, ele é mais leve, ele é mais molenga, mas isso não tira o mérito dele de trazer uma precisão bacana para o seu mouse e um deslize muito suave, tá? Só que eu sinto que o deslize no HyperX ele é levemente mais solto, mesmo sendo speed os dois, tá? Isso é porque talvez o tipo de tecido que eles usam no HyperX seja diferente do Havit, mas ainda assim os dois são extremamente lisos, né, para estar utilizando. E lembrando, esse teste aqui eu estou fazendo com o mousepad Speed. Existe mousepad Control, rígido, existe mousepad de couro que eu uso aqui no estúdio, tem vários tipos de mousepad, tá? Então, eu estou fazendo com o Speed, que é o que o pessoal mais usa, mas esse teste serve praticamente para todo tipo de mousepad. Em relação a acabamento, se a gente ver aqui na câmera, ó, os tecidos em volta do Havit, eles são um pouco mais mostrados, né? Ó, aqui nós temos o acabamento, aqui no HyperX não aparece tanto. O preto do HyperX é mais profundo do que o Havit, né? Ele tem um preto um pouco cinzentado, mas isso não tira o mérito do mousepad ser ruim, tá? E é apenas um detalhe em relação a acabamento. O HyperX é bem mais pesado, ele tem algumas borrachas diferenciadas na parte de trás, e isso eu acho que é o que dá o diferencial dele, fora o preço da marca. Mas aí tem um mousepad da Havit que é gigante, ele é desse tamanho aqui, ó. O Felipe já deixou até separado aqui pra gente mostrar pra vocês. Eles têm um mousepad que é desse tamanho aqui, ó. É uma toalha 90 por 40 que custa em torno de 40 a 50 reais. E isso é muito bacana, porque o da HyperX com o mesmo tamanho, ele custa em torno de 180 reais, 150 reais, dependendo da promoção que você pega. E esse mousepad grande você pode pôr o teclado e o mouse em cima e fica show de bola na mesa, fica muito bacana, dá um estilo muito melhor. E você não vai pagar um absurdo por ele e vai ter uma qualidade no sensor do seu mouse bacana e não vai pagar um absurdo, né? Então, eu acho que é isso, né? Mousepad mais caro não aumenta a precisão do seu mouse, tá? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com o seu amigo. Vai ter link desses mousepads aqui na descrição, do maior, do menor, vou deixar os links aqui embaixo. Link do teste para você testar o seu mouse. Vai ter link de tudo, dá uma conferida aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com seu amigo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Ai, ai, ai. Sabe o que eu fiz? Esqueceu o like, inscreva no canal. Não, tem que fazer tudo de novo. Por quê? Eu não gravei a tela. Tá de brincadeira. Não tô. Não tô de brincadeira não, cara. Eu tava vendo que eu tava esquecendo alguma coisa. Por que você não parou? Eu lembrei agora.